Viva, sejam bem-vindos a mais uma semana recheada de contrariedades. Bruno, como estás? Estou bem, não sei se has ficado depois daquilo que eu trouxe, mas foi uma semana fantástica. Foi uma semana um pouco agitada. Muitas mãos coladas por essas escolas fora, em protesto pelo clima, e vamos começar por aí. Trouxe um vídeo para dar um pontapé de saída. Queria só fazer um apontamentozinho que é caso para dizer que os ânimos ficavam mais quentes. Ficaram bastante mais muito quentes. Talentoso. Vamos ver se ficaram mais inteligentes. Não estão de facto a ser ouvidas, tanto que o Primeiro-Ministro, quando interrogado sobre a COP27, veio dizer neutralidade carbónica até 2045, quando nós estamos fartos de saber, desde 2019, nós estamos a fazer manifestações sobre neutralidade carbónica até 2030. Isto é o que nos diz a ciência. Não é o que nos diz a ciência. Não é o que diz. Não é. Se esta menina tivesse ido estudar verdadeiramente a ciência e os relatórios que existem, tinha visto que já há contingências científicas até 2050 e estão a ser feitos estudos que permitem perceber que esta situação é esticável até 2045, porque já é inviável ir para zero em 2030. Então o que tu me estás a dizer é que a melhor solução não é nós simplesmente fazermos com que todos os meios de transporte hoje em dia, ou praticamente todos, parem de funcionar, por cortarmos os fósseis. Aliás, se tivesses visto também outra entrevista que estes jovens deram, tinhas visto que eles também são contra o... Falaram muito, não é? Falaram. Passam mais tempo a falar do que a ler. Sim. Também disseram que eram contra o novo aeroporto e que, precisamente como tu disseste bem, devíamos todos andar mais lento e com menos transportes, puxados por energias não poluentes, ou poluentes neste caso. Vamos andar de carroça? É o que eles querem. Mas isto ainda fica melhor. Durante esta semana, os jovens exigiram falar com o Ministro da Economia, aliás, exigiram demitir o Ministro da Economia, e eu tenho aqui uma lista dos vários pontos em que eles criticaram o Governo. Não temos as imagens, mas o Ideal Maia, que é o rosto... O senhor daquele penteado engraçado. Enfim, peculiar, mas eu prefiro analisar aquilo que ele disse. Ele elencou uma série de linhas, eu vou-te passar a dizer. Logo a primeira, ele diz que este ministro tem que sair porque o PRR, o famoso PRR, está recheado de medidas para investir em energias não renováveis e energias fósseis. O que é o PRR? É o plano de resiliência, aquele plano que nós vamos ter para recuperar do Covid. Que as pessoas têm acesso, se quiserem ler. Não sei se vão ter acesso, atenção. Pelo menos ao dinheiro, dificilmente estão a ter acesso. Não, estou a dizer, se eu quiser ter mais informações... Está na internet. Está na internet. Pesquisar. Okay. Sim. Nós conseguimos pesquisar, aparentemente eles não pesquisaram, e portanto dizem depois estas coisas. O que é verdade, e eu acho que este nosso programa deve desmistificar aqui algumas coisas, é que o PRR efetivamente está cheio de medidas para a energia, mas são verdes e de hidrogénio, não de fósseis, e portanto... Então não dá muito jeito. Não dá muito jeito. Este é daqueles casos em que os factos não dão jeito nenhum à ideologia. Mas isto já esta jovem que também disse que desde 2019 que estamos aqui a fazer manifestações para o clima, tendo em conta que nós tivemos 2 anos parados por causa da pandemia, também não fizeram grande coisa, não é? Em 2019 eles disseram assim, então e o clima? Aí que chatice. Vamos para casa. Ficaram em casa em 2020, 2021, em 2022 começa ali, volta ao frio, o que é que eles dizem? Já sei, vou-me colar ao chão, porque está frio, vem a polícia, leva-me a estonada, fico mais quentinho e aí sim já me posso ir embora. Já se pode ir embora. Mas este assunto até é um assunto sério e efetivamente nós devemos olhar pelo com seriedade. Se eles tivessem realmente lido o PRR... Agora senti-me mal. Agora senti isto é um assunto sério. Não, mas sério, com o nosso olhar, obviamente... Sim, com a nossa leveza. É? Mas se eles tivessem lido o PRR, que aparentemente não leram, aliás, o tal ativista ideal disse que não leu, eles teriam reparado numa coisa que realmente fazia sentido eles protestarem. É que este PRR não faz qualquer tipo de investimento, por exemplo, em mais transportes públicos e mais baratos. E está a ser feito, uma experiência que foi feita na Alemanha durante o Covid, foi colocar os comboios a nível nacional a 9 euros e os transportes públicos dispararam. Se calhar se tivesse saído por aí, em vez de ter ido pela parte ideológica... 9 euros, eu posso ir de uma parte da Alemanha para qualquer parte da Alemanha por 9 euros? Já não podes, mas podias. Mas naquela altura podias? Era um passo mensal. E, portanto... Deixo aqui a sugestão para um protesto que realmente faz sentido. Vamos trabalhar para os transportes públicos serem mais eficientes e mais acessíveis a toda a gente e não dizer estas baboseiras de vamos acabar com os fósseis até 2030. Mas eles continuaram. Eles disseram também que querem acabar com a mineração que se faz em Portugal. O que é engraçado. Todos nós temos telemóvel e eles até querem carros com baterias elétricas. Mas para isso é preciso fazer o quê? Mineração. Mas eles não querem isso em Portugal. Não querem. Ou seja, eles querem ter um telemóvel para poder dizer que não querem em Portugal aquilo que é necessário para poderem ter um telemóvel. É verdade, mas eu fui investigar a tal coisa de ler e de ver a ciência e trouxe aqui uma coisa para tu veres.
que tem, esta é a primeira, o Costa e Silva reuniu com eles, portanto o Ministro da Economia acabou por reunir com eles, não deixa de ser interessante que eles estão a protestar contra o facto do Governo não fazer nada pelo clima, mas não foram irritar o Ministro do Ambiente, foram irritar o Ministro da Economia. Eu não sei se eles sabem que nós temos um Ministro do Ambiente. Mas enfim. Sim, mas este fica melhor na fotografia, se calhar. Este fica melhor na fotografia. O que acontece? O Ministro recebeu-os e ficou à espera que houvesse propostas e aparentemente ficou desiludido. A sério que ele estava à espera de propostas? Ou seja, não havia. Mas era expectável haver? Se calhar no meio, pensa assim, eu penso, esta pessoa está chateada com uma situação, prendeu-se ao chão, não vai sair dali. Enquanto espera, não espera, bate uma ideia com o vizinho do lado. Então, e olha, 2 letras, podia aprender qualquer coisa. Por exemplo. Se calhar foi por isso é que ele disse, ao início não sabiam, mas agora se calhar já sabem qualquer coisa, mas continuam sem saber. Vamos aprofundar um bocadinho mais. O próximo tem alguma piada. O que é que eles querem? Eles querem mais energias renováveis. E esta é a base, por exemplo, da energia solar e isto aqui é um facto, portanto, é tal coisa com que eles não sabem lidar muito bem. 95% dos painéis solares vêm da China e são produzidos com uma coisa que está ali, que é a polisiliconio, que tem que ser o quê? Minerado. Agora, vou-te mostrar o que é que acontece no próximo documento que vai passar. É que a mineração é feita por crianças e por escravatura na China. Isto não é na República Democrática do Congo, que é o maior produtor mundial de cobalto. Ou seja... Isto é uma informação isto é da Amnistia Internacional, é um relatório oficial. Ou seja, os nossos jovens estão e bem preocupados com o clima, mas o ataque que fazem às energias e o caminho que apontam é um caminho completamente errado. E depois ignoram o facto de termos crianças no mundo a morrer porque são escravas e são obrigadas a trabalhar em minas nestas condições para eles poderem ter carros elétricos. Parece-me um bocadinho um contrassenso. Sim, mas também te digo, se esta criança se colasse com as mãos ao chão, possivelmente depois levantava-se, que aquilo já está tudo em gravilha, conseguia sair dali sem problema nenhum. Agora, o que eu sinto é que esta leitura que é feita para esta questão das energias é sempre muito numa base de está tudo mal. Sim. E eles nunca conseguem ter a capacidade de dizer, está tudo mal, mas se fizermos X, fica melhor, que é aquela questão que o Dr. Costa estava a indicar de não há propostas. Sim, mas eles dizem, o que eles dizem é que querem acabar com os fósseis. E aqui entramos num campo muito interessante, ou que não tem interesse nenhum, face à proposta que eles dizem. Sim. Vou-te dar um exemplo. Eles querem acabar com o gás natural, por exemplo. Qual é que é Então como é que eu vou tomar banho de água quente? Eu tenho gás de botija em minha casa, mas a minha mãe tem gás natural. Sim, e aí, os adubos, por exemplo, para a agricultura, o grande ingrediente que produz adubos é o gás natural. Ora, sem isso não há adubos e provavelmente não há produção agrícola. E, portanto, vamos criar um problema para alimentar as pessoas. Não sei se é o caminho. Começa a ser complicado. Não sei se é o caminho. E, portanto, falando a sério no tema, que eu acho que isso faz sentido, e esquecendo esta loucura de uma juventude que é muito ideológica, mas muito pouco científica, eu acho que este é um tema que ficou a perder com estes protestos. Porque, efetivamente, mais uma vez, atirou-se tinta para quadros e desviou-se daquilo que é o fundamental, que é alertar as pessoas para uma emergência climática que é real, que existe e que faz sentido que o nosso governo... Mas eu tenho que dar a mão à palmatória, porque eu vi algumas imagens, como é óbvio, de algumas manifestações destes jovens e em algumas situações eu senti mesmo que eram pessoas, que eram indivíduos que fazem parte de uma sociedade e que já estão a lutar para fazer a diferença no que toca ao desgaste junto do meio ambiente, porque alguns deles eu julgo à distância que não tomavam banho já há algum tempo. Aliás, houve alguns dos que estavam dentro de uma escola que diziam, realmente a higiene tem estado a ser muito complicada nos últimos dias. E isso para mim é uma coisa que me deixa também preocupado, porque se já querem dizer que eu vou ter de fazer uma das minhas deslocações Vila do Conde de Lisboa, já não venho de carro, já venho de transportes públicos. Ou carroça. Mas se eu vier transportes públicos, imagina, com toda a gente lá no meio, a seguirem o exemplo destes jovens, mas seguem o exemplo também na questão da higiene, aquilo vai lá estar um cheiro, que depois os gases libertados por estes mesmos jovens na ausência de um banho, pode ser, acho eu, muito mais danoso para o meio ambiente do que o próprio gás natural. Pois não sei. Aquilo que eu sei é que eles disseram que estavam sem conseguir estudar
porque quem é que se consegue... Mas é por causa do cheiro, pá, porque não tomavam banho. É possível. Eu continuo a achar que é por isso. Eles diziam que não se conseguiam concentrar sabendo que daqui a 7 anos não vai haver mundo. Eu fico preocupado porque com eles provavelmente não vai haver mundo daqui a 7 anos. Aparentemente. Sabes, há um humorista muito conhecido que já faleceu em 2008, chamado George Carlin, norte-americano, que ele tinha um beat incrível sobre as mudanças climatéricas, isto na década de 90, em que ele acaba a fazer uma listagem de todos os acontecimentos que já aconteceram à escala mundial, desde a era do gelo, um meteorito que bateu na Terra e tudo mais, e no final ele diz: e vocês acham mesmo que é uma lata de alumínio que vai fazer a diferença? Não, nós vamos ir embora, o planeta vai ficar, e daqui a milhões de anos há de surgir outra forma de vida, que nem somos nós é que vamos, o planeta continua. Por isso esta ideia de é para salvar o planeta está ótimo, tu é que vais de vela. Vamos ver se a forma de vida pelo menos seja mais inteligente. E mais higienizada também. Mais higienizada. Passando para o segundo tema, eu hoje só estou a ter temas mais difíceis, mas foi a nossa semana. Simpáticos. Sim. O mundo acordou hoje com uma fake news no Twitter. Que é uma coisa que eu nem sabia que havia a possibilidade. Não há possibilidade. Bom, aparentemente o Primeiro-Ministro do Canadá, juntamente com outras individualidades por esse mundo fora, tweetaram que no Irão 15 mil pessoas tinham sido executadas ou estavam prestes a ser executadas por causa dos confrontos que aconteceu nos protestos que não aconteceu no Irão. Mais uma vez o Contrariedades foi investigar, este foi a razão, e uma razão muito louvável. Claro. Esta jovem foi assassinada pelo regime iraniano por ter o cabelo à mostra, de ressalvar que, embora seja uma fake news, não podemos esquecer que durante as manifestações 244 pessoas efetivamente morreram e que estão 15.800 pessoas presas e que são, se tu quiseres, o maior grupo de prisioneiros políticos da atualidade e ninguém diz nada sobre isso. É muito curioso ver as feministas deste país que refilam com tudo e com todos. Sim, a não dizerem nada nesta situação. É curioso, não é? Eu acho que sempre que é num país com uma cultura muito diferente da nossa, jogam a carta do termo de respeitar as diferenças culturais. Porque hoje em dia nós temos de respeitar e de considerar tudo. E então, sempre que acontece algo num país com uma cultura tão distinta da nossa, é muito fácil conseguir fazer ouvidos mocos a esta história e dizer: sim, mas ainda a guerra que nós estamos a ter pelos direitos ainda está numa fase embrionária. Se bem que eu não entendo até porque elas conseguiriam fazer, isto no caso das feministas mais radicais, poderiam ter aqui uma oportunidade de brilhar uma vez mais naquilo que elas realmente são boas, que é o chamado ativismo de sofá. Que é aquele ativismo que ela está aqui, pega assim no telemóvel e diz: acho muito mal, tweetar, e vai dormir a sentir-se uma pessoa melhor. Não, eu aliás trouxe esta notícia aqui para o Contrariedades precisamente por isso, porque o Twitter hoje estava a explodir com essas mensagens a dizer que horror, estão a matar pessoas no Irão e que, enfim, uma série de coisas que depois não foram apagadas depois da notícia ser desmentida. A realidade, e já agora para quem nos segue, e são muitos, e atentos. Sim. É que à data da gravação, quando sairmos será muito mais. Sim. Já foram efetivamente 2 pessoas condenadas à morte, mas ainda podem recorrer para o Supremo Tribunal do Irão. E o que aconteceu foi que a esmagadora maioria dos deputados do Parlamento iraniano fez uma carta aberta ao Poder Judicial a recomendar que os manifestantes que foram presos fossem tratados como terroristas e que houvesse um exemplo que fosse para não esquecer e para ninguém ter dúvidas sobre a postura do regime. Mas estamos a falar de uma chacina de 15 mil pessoas, então. Estamos a falar uma possível. Agora, o que acontece é que quem fez o tweet original traduziu mal um exemplo que seja um exemplo duro para condenados à morte. É uma diferença, mesmo assim, abismal. Não estou com isso a desculpar o regime do Irão. É um regime totalitarista que deve ser combatido, claro, e deve ser denunciado, mas vamos denunciá-lo pelas coisas corretas e não vamos cavalgar em fake news, porque não fazemos grande coisa com isso. E não é como se fosse uma daquelas situações onde nós vamos tendo a inventar aqui alguma história negativa sobre eles, porque eles são uns tipos tão porreiros, para que não fazem nada de mal, vamos ter de inventar. Não, tu se pegares nos dados reais, tu já tens à tua frente uma panóplia de escolhas, de pontos que tu podes utilizar para apontar de falhas ao governo iraniano, que tu não precisas hoje em dia de estar a tentar desenhar ainda mais à volta disso. Não. É claro que é muito mais sensacionalista dizer que morreram 15 mil pessoas do que vão ser julgadas 15 mil pessoas. E atenção, nós podemos estar aqui a dizer isto e faço esta ressalva. No final do julgamento elas podem ser mortas. É verdade.
Podem. Atenção. E cá estaremos nessa altura para comentar o tema de certeza absoluta. Mas Sim. para já importa repor a verdade e importa dizer, mais uma vez, que estas mulheres no Irão estão sozinhas a combater, cheias de coragem, por direitos que realmente deveriam ter. Eu não vou arriscar uma piada fácil, porque estamos numa altura difícil, mas, essa já foi boa. mas se fossem mulheres que se sentem mulheres, mas que não são bem mulheres, se calhar tinham mais visibilidade internacional. Sim. Pois, se esta senhora... Aliás, primeiro podiam ganhar um desfile, não sei se tu viste. É verdade. Fala-me sobre isso, eu vi. Eu vi, foi um desfile. Opa, Cuidado pelo caminho que vais, atenção. Eu sei, eu estou a escolher muito bem as minhas palavras. Foi um desfile de Miss USA, se não me engano. Foi nos Estados Unidos, sim. Sim, eu acho que foi a Miss USA. Que quem ganhou no final foi uma mulher trans. E atenção, até aqui não estamos a ver nada de peculiar. Tirando o facto, eu depois mais tarde em edição eu vou enviar aqui para a produção que vai estar a pôr o vídeo a passar agora, que é uma senhora que visualmente não tem nada a ver com aquilo que nós esperamos de uma Miss. Ou seja, o meu problema não é ser trans, o problema é ela parece ser aquilo que as outras concorrentes as outras concorrentes a Miss olham e dizem, olha, que cama feio. E não há problema nenhum em ser feio, eu também não sou bonito. Mas eu não estou a concorrer a Mister Portugal. Achas que é a tal discriminação positiva que a agenda nos diz que não existe? Espera lá. Uma coisa é, mas ela não tem direito a concorrer. Tem, mas será isto que tem? Não, tem. Deixa-me fazer o contraditório. Mulher. Então, mas ela diz assim, sou mulher. Isto é para elogiar uma mulher. Tenho direito? Tem, sim, senhora. Isto é para elogiar o quê? Uma mulher bonita. Ela é bonita? Não. É feia? Para lá disso. E ganhou. Não faz sentido. Aí é a discriminação do bem. É dizer, não, ela faz parte. Ela também merece. Não merece. O que tu podias trazer, eu não sei se a fotografia que trouxeste... É vídeo. O vídeo que trouxeste vai mostrar isso, mas a cara das outras concorrentes demonstra bem que foi sincero o apoio que elas tiveram àquela elas ficaram... pessoa. Foi um misto de surpresa com... Ainda bem que eu não como há 3 dias, senão vomitava. Disse que ela ficou... Como é que isto está a acontecer? Há uma das concorrentes, que estava... Acho que era a segunda ou a terceira, que fez uma cara surpresa, tipo, quase como se ela tentasse espelhar uma felicidade, a dizer, olha, conseguiste, mas dá para perceber na alma dela que lá dentro ela chacinou toda a gente. Claro. Lá dentro todo o júri daquele concurso são pessoas no Irão prestes a ser tratadas por ela. Vê-se isso. E isso é um daqueles pontos que me faz começar a duvidar. Nós sabemos que o conceito do belo é muito abstrato. Mas... Se calhar não é, não é? Isso agora foi a coisa mais sincera que já se viu. Não é. Não, pode ser. Por exemplo, eu gosto muito de ruivas. Nunca tive uma namorada ruiva, mas gosto muito de mulheres ruivas. Acho que são mulheres muito atraentes. E acho que homens carecas também, atenção, lá está, acho que sou lindíssimo. E se calhar há pessoas que vão estar em casa e vão dizer, claro que não, as mulheres loiras são muito mais giras, as mulheres negras são muito mais giras, os homens da África são muito mais giros, os homens que eu comprei são muito mais giros. Ou seja, portanto, há aqui espaço. Tu achas que um trans com 140 quilos e meio buço de lado pode encaixar nessa definição? Não sabemos. Bom, e agora que arrisquei um processo, vamos passar à próxima notícia. São atualidades da semana, que eu insisto em trazer ao contrariedades porque não passam em mal lado nenhum, o que me deixa contrariado. Sim. Esta por acaso passou, mas muito discretamente, e é de celebrar. Chegámos aos 8 mil milhões de pessoas no mundo, algo que, curiosamente, os tais ativistas da primeira parte da nossa conversa não falaram. Que isto sim pode ser um perigo para a nossa sustentabilidade. Eu queria só fazer uma ressalva, não vai haver, certamente não vai haver, porque o nosso público é muito bem informado, mas pode haver pessoas que olham para 8 billion e vai dizer que nós somos 8 bilhões. Não. E não somos, nós somos 8 mil milhões. Se o Ião vem a seguir. Mas porque é assim? Não sei, não sou matemático. Tá? Somos 8 mil milhões de seres, eu já nem vou arriscar, ok? Somos seres. Somos pessoas. E isto são 8 mil milhões a consumir. Mas o próximo quadro que eu trago é importante para a conversa. Isto foi como é que nós disparámos de 7 mil milhões para 8 mil milhões. E se tu reparares ali, e quem nos está a ver, se conseguir reparar, a Europa contribuiu com a 0%. Zero, precisamente. Ou seja, nós protestamos, mas não reproduzimos. Pois, estamos demasiado ocupados. Se calhar devíamos começar a inverter isto. A bater punho do que a bater outra coisa. Agora diz-me aqui uma questão. Nós estamos a olhando assim para este gráfico.
Nós, daqui a meia dúzia de anos, nós vamos ser todos asiáticos. Sim, e sem género. Repara que eu fiz o que fiz, tive o cuidado de escolher isto o mais bigénero possível. Agora, isto sim... Se bigénero, sabes que existem mais do que 2 géneros. Vamos facilitar a coisa. Eu sou muito bom nisto. Eu não sei quantos processos é que tu queres que eu leve esta semana, mas... isto pode parecer apenas uma imagem bonita, mas isto sim devia preocupar os nossos jovens. Não, me preocupa-me ver a América do Norte e a América Latina. Claro, vai desde a Argentina até Miami. Bom, como toda a gente sabe. Sim. E portanto, isto sim devia ser razão para os nossos jovens protestarem e preocuparem-se. Temos uma Europa envelhecida que não reproduz e que ainda por cima está a pagar o consumo do resto do mundo. Por outro lado... Há capas de telemóvel muito baratas que eu compro hoje em dia. Algumas delas podem ser feitas por estes 50%. E estes 50% garantem a mão de obra nos próximos 7 anos para quem quiser fazer baterias de carros. E então eu que adoro Patap Kim, por exemplo, também estou fascinado. Estás fascinado. Está tudo ótimo. Esta é a primeira, portanto, parabéns ao mundo. 8 mil milhões. Parabéns. Aliás, Ruben, parabéns. Obrigado. E vamos às últimas duas, que eu acho que são, mais uma vez, simbólicas do nosso país. Orgulhos nacionais. Félix da Costa. Além de ser de Cascais, o que já de si, deixa-me dizer... Tem uns dentes lindíssimos. É campeão do mundo. Campeão do mundo esta semana, de resistência. E é preciso ser muito resistente neste país para conseguir achar esta notícia. Porque as primeiras capas dos jornais desportivos, basicamente aquilo está tudo errado. Não são jornais desportivos, são jornais de futebol. E chega. E muitas vezes futebol só de 3 clubes. Tudo o resto não interessa. Pronto. Mas este homem tem uma carreira brutal e, mais uma vez, pôs Portugal... no topo do mundo. Portanto, parabéns ao Félix da Costa. A segunda celebração da semana foi o hóquei em patins, campeonato do mundo na Argentina. Ficámos em segundo lugar nos homens, na minha modesta opinião, a ser roubados. Mais um processo que eu vou levar esta semana. Mas viste o jogo? Vi o jogo, 2 da manhã, não tinha nada para fazer. Estava hóquei em patins, 2 da manhã, o que és melhor? Não, acho bem. Não é? Amendoins, hóquei em patins, está feito. Aliás, eu vou ter uma série de espetáculos em Oliveira das Mães que aparentemente tem uma equipa fortíssima de hóquei em patins. E portanto, chegámos a ganhar 2-0 ao intervalo e de repente a Argentina entra na segunda parte com 7 jogadores, 5 de campo mais 2 árbitros. Assim fica fácil. E limpou-nos o Mundial. Mas eu trouxe a fotografia da equipa feminina, que também jogou a semana passada e ficou em terceiro lugar. E embora não tenha ganho, tenha chegado ao pódio, eu trouxe a equipa feminina com 2 esperanças. Para já, como é feminina, pode ser que nos dê mais atenção. Não? Claro. Pronto. Acho que, aliás, se fosse uma equipa do tal transgénero, é que tínhamos essa audiência para o resto do ano. Aliás, eu acho que a equipa masculina que ficou em segundo lugar, se tivesse assumido que se identificam com mulheres, nós limpávamos isto. Atenção. Mas trouxe porque, mais uma vez, não há destaque suficiente para o desporto feminino em Portugal. As miúdas do futebol, com todo o respeito, as senhoras do futebol, estão-se a preparar para se apurarem para o Mundial que vai decorrer na Nova Zelândia. Espero que nos arranjem bilhetes. E as do hóquei acabaram de chegar ao pódio na Argentina. E, portanto, como eu não tenho o destaque nos órgãos habituais, cá está contrariedades a fazer a igualdade de género e a trazer a igualdade no desporto. Mas também. Sabes que isto, visto de fora, pode ser muito mal interpretado. Achas? Sim, porque somos 2 homens brancos, cis, a vangloriar uma imagem com 4 senhoras com sticks na mão. Pode ser muito mal interpretado. Pode ser mal interpretado. Não me lembrei disso. Lembrei-me que éramos homens X. Atenção. Podias ter esquecido. Eu sou o quê? Se calhar foi assim que alguns aconteceu. Se calhar foi assim. o quê? Não sei. Então está feito. Não sabe. Feito. Não sabe. Siga. Vai. Mas curiosamente, tocaste num ponto interessante, porque este ano Portugal está a ser assolado e o mundo também pela questão do assédio no desporto. Mas eu convido quem nos chegue a fazer. A assediar. Não, isso não. Isso era mais, não sei, isso rebentava das calças. Podiam assediar-nos. Não, é melhor não. Eu estou disponível. Eu estou por tudo. Mas tenta pesquisar equipas de hóquei feminino ou Portugal hóquei feminino. E 99% das fotografias não se podem passar aqui. Porquê? Nem de vôlei. Vão ao Google. Agora fiquei bastante curioso. Aliás, eu acho que eu nunca na vida iria assediar uma senhora, para começar, muito menos uma que tenha um stick na mão. É perigoso. Porque há um reach muito maior dela de conseguir bater com aquilo. Sim, mas foi um desafio. E lance mesmo essa curiosidade, vão ver. Vão pesquisar. Sim, é muito curioso. Ou não? Eu só não vou ver porque estou no programa. Mas vou ficar chocadíssimo também.
Mas vamos fechar o programa. Acho que é melhor. As pessoas poderem pesquisar à sua vontade. É verdade. Vamos fechar. É isso. Foram os temas da semana, as contrariedades da semana. Provavelmente vão ser os meus processos para a próxima semana. E obrigado por teres estado aqui comigo a fazer este debate. Ora é essa, Bruno. Obrigado eu. E obrigado também a quem esteve desse lado a ver. Obrigado por teres visto. Já sabes, podes subscrever o canal, podes ligar as notificações quando sair o próximo vídeo. Vais ver. Deixa a tua opinião aí nos comentários. Deixa aquele like da despedida e a gente vê-se por aí. Vemo-nos para a semana.